bem-vindos. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje vamos falar de relacionamento e eu trouxe alguém muito especial, uma recém-noivinha, Júlia. Júlia, fala um pouco sobre você, sobre os seus atendimentos aqui para nós, se apresente. Primeiro, muito prazer, para mim é uma honra estar aqui com a Kézia, é uma oportunidade. Estou muito feliz. Eu sou psicóloga clínica da abordagem Gestalt Terapia. Eu atuo como psicóloga já tem quase, vai fazer um ano, né? E também sou artista plástica. Estou muito feliz, muito alegre. Eu acabo atendendo, assim, por conta também do meu histórico de vida, mais mulheres, né? Já fiz um acompanhamento com mulheres em situação de violência. E hoje, para mim, esse assunto é um assunto muito importante, porque creio eu que ele está relacionado a tantos outros e é onde muitas mulheres e homens também têm um desafio, né? Vamos dizer assim. E eu acho que hoje, quando a gente for conversando, muitas coisas vão sendo esclarecidas e, para mim, eu espero, assim, que seja algo bom para você, que você tenha como enriquecedor para sua vida. Que bom, que legal, isso é muito bom. Deixa eu só... Aí, deu certo? Isso. Galera. Pessoal, e haja assunto. Muito assunto aqui. Até antes, né, da gente abrir as câmeras. E muito legal, porque a Júlia acabou de noivar, né? Eu vou fazer 4 anos de casada mês que vem, tá bem pertinho. E antes da gente começar, a gente vai contar brevemente um pouco da nossa história para vocês, que eu acho que também vai enriquecer esse podcast. Tá bom? Júlia, eu queria saber um pouquinho como foi tudo isso, né? Eu acompanhei ali das redes sociais, mas eu não sei ao certo como foi essa história. A gente até deu uma segurada antes do podcast. Foi. Mas conta um pouco pra nós como que foi isso. Olha, pra mim, o Samuel, né? É um presente de Deus na minha vida. Todo mundo acha que eu comecei o namoro já tem tempo, mas a gente teve um namoro muito breve. A gente começou em fevereiro desse ano, já estamos noivos, né? Vai dar aí um pouco mais de 7 meses e pro noivado, mas a gente se conhece desde os 14 anos. Que legal! A gente era da mesma igreja. E acabou assim que a gente tinha contato, mas não era aquelas pessoas assim que eram muito amigas, né? Aí no começo do ano, em janeiro, logo em janeiro, eu tive uma direção, assim, eu acredito muito, isso até abrindo assim, que nós somos um ser biopsico sócio-espiritual, né? E essa espiritualidade, quando a gente fala desse ser, eu acho que é em crer em algo. E na minha experiência de vida, eu creio em Deus, né? E sou cristã. E eu acredito que foi um arranjo divino, assim, uma direção, né, de Deus para eu estar em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo em janeiro e logo assim, de cara, eu comecei a sair com o Samuel. A irmã dele, ela entrou em contato comigo porque ela ia mudar para São Paulo também. E aí ela falou assim, Júlia, você tem que conhecer o ateliê do meu irmão. Aí, porque eu queria ficar amiga da Raquel, que é a minha cunhada, eu falei assim, não, eu vou lá. E aí eu acabei indo. E depois desse dia, a gente não parou de conversar mais. Que legal, muito legal. E assim, eu tinha tido muitas experiências ruins antes do Samuel. E de cara, o Samuel não era tudo aquilo que eu, vamos dizer assim, eu imaginava que eu ia me relacionar. Por mais que eu achava ele bonitão, assim, eu achava que o jeito dele não era compatível comigo. Mas por distorções mesmo, por vivências que não foram boas. E aí, um dia eu tava no carro, ele me mandou uma mensagem falando assim, eu acredito muito em você, você vai prosperar, eu acredito muito nos sonhos que Deus tem na sua vida, isso a gente já tava conversando. Ai, gente, arrepiei. Foi. Aí nesse dia eu olhei as mensagens e eu falei, nossa, o homem que Deus tem pra mim, uma pessoa legal assim pra mim, vai me tratar desse jeito aqui. Por que não ele? E aí nesse dia... Abriu seus olhos? Abriu.
E eu me abri pra ele. Tanto é que ele fala que ele percebe o antes e depois, assim, que a gente já tava conversando tinha um tempo e ele sentia eu fechada. E nesse dia, foi o dia que eu dei o primeiro beijo nele, depois de um mês. Então foi bem especial pra mim. Então hoje eu tô vivendo coisas assim que eu não imaginava que eu ia viver. Por conta que eu fazia escolhas muito ruins pra mim. Interessante isso, né? E muitas pessoas, por exemplo, eu, achavam que você tinha ido pra São Paulo devido ao relacionamento. E não foi assim. Não. Foi algo preparado mesmo, né? Foi. Muita gente mesmo imagina que foi por conta do relacionamento, mas não. Nem imaginava que eu ia tá noiva esse ano. Gente, na minha cabeça, tipo assim, tá doido ficar noiva poucos meses? Não. Era algo que você nunca imaginou. Nunca. E assim, vamos falar um pouco para as pessoas que às vezes estão em um relacionamento e falam, gente, será qual é o sinal, né, para eu ir além, para eu me noivar? Qual foi o sinal de vocês para, não, nós vamos nos noivar? É um sinal. Quando vocês sentiram paz? Eu acho que, claro, isso é individual de cada um. Sim. Mas é importante a gente saber um pouco do outro para trazer uma consciência, né? Sim. A gente até fez uma entrevista, porque o nosso pedido deu uma viralizada na Record. E a gente falou, assim, que o fato da gente ter namorado por poucos meses não é uma questão, assim, para incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Porque dependendo do jeito que você faz, do tempo de namoro, às vezes você tá fazendo algo muito arriscado pra você. Então, e as pessoas vêm e não sabem que vocês se conhecem lá desde os 14 anos, né? Isso. Então, acho que a primeira coisa você precisa conhecer. Só que teve algo diferente, uma coisa que eu não imaginava que eu sentiria, porque eu sempre falava assim até pra pacientes e para amigas, que a dúvida, ela é algo normal e existe, eu acho que um certo nível de dúvida que é até, por exemplo, um temor a Deus, assim, nossa, será que isso é de Deus ou não? E é algo, assim, para te proteger. Então, existe um certo tipo de dúvida que é bom, mas quando você sempre está em dúvida, você está se questionando, assim, a todo momento, será? Nossa, não sei se ele é bom, não sei se tem esse excesso, aí eu acho que você precisa ficar alerta. Porque, pelo menos, assim, por essa experiência, essa dúvida que te gera angústia, ela não é algo bom para você. Ela já tá te sinalizando algo. Então, para que você confie, né, naquilo que você tá sentindo. E com o Samuel foi muito diferente. Por mais que às vezes tinham algumas coisas que falava, nossa, que engraçado, né? Ele lidar assim. Mas eu sempre tive uma convicção no meu coração, assim, tipo, eu não falava. Quando eu comecei a namorar, eu já imaginava que eu ia casar com ele. Mas assim, eu já tinha algo no meu coração. Nossa, ele é uma pessoa boa. Eu tinha convicção do ser dele, assim. Sim. Nossa, ele é diferente. Convicção do caráter, da essência. Essa é a palavra. Do histórico, né? Isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre percebia, e que eu acho que isso também sinaliza, a maneira que ele trata os outros, a maneira como ele lida com a família, né? Então, ele sempre tratou a mãe muito bem, sempre tratou os pais muito bem, com todo mundo, assim, ele era muito amável. E eu acredito que isso são características muito fortes e que te mostram muito sobre a pessoa, sobre como ela lida com o outro. Um trailer, né? Tem o filme e tem o trailer. O trailer, a gente não precisa viver ali intensamente. A gente observa pelo que a pessoa já construiu, porque a gente conhece um adulto. E quais são os frutos desse adulto antes? Foi o que você observou. Sim. Por exemplo, gente, se um namorado seu, ele já levanta a voz, né, com a mãe dele, se ele já tira a mãe dele, no sentido assim, não, mãe, já fala de um jeito muito estranho com a mãe, independente, você já pode percebendo, se assim, nossa, se ele trata assim a mãe dele, que é alguém que assim, que cuida dele, que tá óbvio, tem históricos diferentes, mas assim, se é
é uma mãe, assim, dentro dos padrões normais, e ele não trata ela bem, o que te faz pensar que com você vai ser diferente? O que te faz pensar que, às vezes, num relacionamento de 1 ano, que não foi a vida toda, vai ser diferente? Não vai. Então, assim, são coisas que você vai percebendo, e são sinais, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais desses sinais, mas que são pontos de alerta para você, né? Muito legal. Sim, isso é verdade. E agora falando um pouquinho sobre o meu, né? Eu vou fazer 4 anos de casada, agora dia 3 de novembro. Olha! E, gente, olha que interessante. Eu e a Júlia, a gente é gêmeas. Somos gêmeas, né? Porque eu conheci ele também na igreja. É mesmo? É mesmo? Então, assim, é um lugar interessante para se conhecer alguém, porque a igreja já fala de alguns princípios, né? Então, se os dois estão ali de acordo, já é um bom começo. Claro que não dá para medir só por isso, mas é um caminho. E eu acho que eu cheguei nessa igreja por volta de 9 anos. Ele já estava ali. Você era novinha. Novinha, eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, mas nós éramos de grupos diferentes ali dentro dos... Foi mais nos pré-adolescentes, adolescentes. Éramos de grupos de amigos diferentes. Só que eu falava com todo mundo do grupo dele, em algum momento já falei, e ele já falou com todo mundo do meu grupo em algum momento. Olha. Mas eu e ele, a gente nunca tinha se falado. É mesmo? Ai, gente, agora eu vou falar uma coisa interessante. Eu acho, assim, o que eu e ele a gente fala é que Deus fechou nossos olhos um pro outro naquele momento, porque não era o momento, né? E ele fala, não, amor, eu te via, mas eu não tinha noção da sua beleza por completo. Olha. Porque você usava um óculos que eu odiava. O óculos, ele, pra mim, ele, assim, acabava com a beleza que você tem. Ele chamava mais atenção. Menina, e pra mim, eu tava arrasando. Como é que era esse óculos? Sabe, na época, sabe aquele Ray-Ban? Era um Ray-Ban que eu peguei de sol e transformei em grau. Eu também, que era né? tipo Restart ou outro que era mais arredondadinho? Mais arredondadinho. Tipo... Ai, não sei se é arpoador, não sei como que fala. Qual que é. E eu coloquei grau. E pra mim, eu tava arrasando. E recebia vários elogios. Eu falei pra ele. Só que ele falou que não gostava. Eu falo que foi assim, de Deus isso, né? E acabou que ele saiu da igreja, foi pra uma outra igreja. Eu também depois fui pra Videira, até lá que eu conheci a Júlia. Só que os nossos irmãos mais velhos, né, eram amigos. E então, em algum momento, o irmão dele postou foto com o meu irmão. Aí ele foi no Instagram do meu irmão, me viu, falou, nossa, mas essa menina ficou bonita, trocou de óculos. E aí a gente começou a conversar a partir dali. Só que antes da gente começar a conversar, ele disse que ele já tinha visto meu Instagram, né, nesse meio tempo. E aí ele tava no Coco Bambu, ali do Flamboyant. E eu cheguei com meu namorado da época. Nossa! E ele falou, amor... Não, vocês precisam ele contando. Tinha uma luz, assim, em você. E quando eu te vi, eu falei, eu vou casar com aquela mulher. Mentira! Ele falou que teve essa... Passou no pensamento dele isso. Vou casar com aquele mulher... vou casar com aquela mulher. Comentou com um amigo dele que tava na mesa e ficou me observando. E eu... namorando. Só que, obviamente, né, eu tava namorando, ele esperou. Engraçado. Quando eu terminei o namoro, né, deu um tempinho ali, ele começou a conversar comigo. E aí, a coisa aconteceu. Nossa, e deu ele tudo tava certo. Vigiando quando ela Tava terminava. esperando, gente. Tava esperando. Deus falou pra ele, ele confiou, orou, Não, mas ele não orou contra, porque realmente não era pra ser, né? Olha. E foi assim que aconteceu. Meu Deus. Então eu já sabia, né, dele ali muitos anos pra trás. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente já conhece a pessoa, mas nunca passou a possibilidade. Então, isso é muito interessante. E olha que engraçado, eu tenho um projeto com mulheres aqui em Goiânia, até falando disso, e ele chama Falando Delas, né? Então a gente reúne algumas mulheres e tudo mais. Já fui, inclusive, gente, recomendo. Eu até contando assim, o Samuel, ele também, antes de mim, ele namorava.
E teve um certo momento que eu liderando falando delas, ele, pra ajudar a antiga namorada dele, ele queria saber um pouco mais sobre o falando delas, pra poder ajudar mesmo. E ele me ligou, acho que há uns 2 anos atrás. E a gente ficou 1 hora no telefone. E ele me perguntando tudo sobre o falando delas, como que eu liderava, como que era esse processo. Tananã. A gente ficou 1 hora no telefone. E eu lembro que eu desliguei o telefone, eu falei, nossa, que menino atencioso, tipo assim, nossa, que sorte, né, dessa menina e tudo. Mas nunca imaginei que eu ia namorar. Passaram-se 2 anos, falar. Eu tava aqui, mas era tão engraçado porque eu tive uma conversa com ele. Ele também falava assim que quando ele olhava pra mim, ele não imaginava assim que ele achava que eu era séria. Tinha outra visão, que assim tinha outra como visão. você dele também, que você trouxe pra nós, né? Sim, ele tinha outra visão. Eu também tinha outra visão, foi até legal você falar disso. Olha que legal, né? A gente tem muito em comum. Teve uma vez que a gente foi no acampamento da igreja, e aí... enfim, meu marido, ele tinha... Ele era invocado com coleção de isqueiro. Adolescente, né? Nossa, eu olho tanto que eu sou homão, né? Tem uma coleção de isqueiro e tudo. De vários formatos, enfim, bem legal. E aí tinha uma outra mochila que tinha tênis pé. E o tênis pé rasgou, assim, o fundo do tênis pé e começou a cair. Isso na mochila do líder. O que o líder pegou e fez? Colocou num saquinho o tênis pé. E aí, eles linkaram a coleção de isqueiro com um saquinho. Meu Deus. E alguma coisa assim falou, droga. E aí, espalhou na igreja inteira que tinha levado droga. Meu Deus. Aí ele, gente, pelo amor de Deus, nem tava na minha mochila esse saquinho. O meu era só a coleção de isqueiro. E tinha papel também de fazer pipa, um negócio assim. Tadinho. E aí, virou um rolo, falaram que ele tinha... E na minha cabeça ficou aquela ideia... Nunca desmentiram isso. Resolveram pra lá, viram que realmente não era isso. Mas na minha cabeça era. E aí, a primeira vez que a gente foi sair, eu perguntei disso pra ele. Ele falou, ai, não acredito. E aí, os fatos foram esclarecidos. Mas olha que coisa, né? Essas impressões que vão ficando aí pra trás. Que pra mim era uma possibilidade que nem existia. Mas na hora certa, a verdade vem à tona, esclarece tudo e nos prepara. Então isso tudo faz parte, né? A gente não entende na hora, mas é porque não era pra ser. Talvez se não fosse essa situação, teria sido no momento que não era o adequado, né? E é por isso que a gente tem que também estar disponível a mudar de opinião, né? Porque tem... Isso, tem flexibilidade, né? Flexibilidade cognitiva, assim, nesses que é o contrário da rigidez, né? Cognitiva, que muitas pessoas trazem pros relacionamentos. Não, então, eu sou assim, a pessoa tem que ser assim. Ou eu tive uma impressão da pessoa e ela é assim pra sempre. Não, eu acredito muito, assim, que... Às vezes eu tô com um certo tipo de opinião hoje, mas... que amanhã, com o decorrer, assim, da vida, com as minhas experiências, eu posso mudar de opinião e tá tudo muito certo. Legal. Se você tem essa rigidez, né, você vai se fechar muito para, às vezes, oportunidades que vão ser pontos chaves na sua vida. E quem sabe não é um relacionamento amoroso, que às vezes você olhou para fulano de tal e falou, tá doido? Nunca na minha vida... Mas ele tem outras características, ela tem outras características que talvez você ainda não conheceu. Sim, é muito legal isso. E eu vejo que é muito comum, às vezes, as coisas que nos atraem no começo ser as mesmas coisas que nos distanciam depois de alguns anos. Então, acontece muito em consultório, né? Não, eu me atraí porque ela era muito decidida, ela era muito, assim, dedicada na parte profissional. E eu achei aquilo lindo, me encantou aquela força, né? Aí, depois de uns anos, corta para 4 anos depois. Não, Kézia, só sabe trabalhar, eu não aguento isso. Não tenho tempo para mim, né? Então, assim... Às vezes o que nos atrai é o que nos afasta. A gente precisa estar ligado a isso, né? Pra gente adaptar também, flexibilizar. É muito importante. E às vezes conhecer outras partes, porque com certeza também um relacionamento de 4 anos
a pessoa de 1 ano Não muito é mais a diferente da de mesma. 4 anos. Sabe o que eu digo nas sessões que eu acho que faz muito sentido? Eu vi isso em um congresso. Que o movimento do casal é assim. Eles crescem individualmente, se reconhecem. Crescem individualmente, se reconhecem. Crescem. Então é um zigue-zague invertido. E muitos casais não se esforçam para fazer esse reconhecimento ao longo dos anos. E aí o movimento vai. E para voltar vai demandar mais esforço. Então, esse reconhecimento é porque realmente tanto você mudou quanto o outro mudou e vocês precisam tirar um tempo para gostar daquela mudança ou para talvez dizer, olha, vamos tentar desse outro jeito, porque isso me incomoda um pouco. Ir se alinhando. Olha e é que muito bonito, né? Esse movimento que às vezes a gente pensa que tem que ser um colado no outro, né? E aí acaba sufocando esse outro também. É muito legal. Na Gestalt terapia a gente também fala sobre isso, né? Que o encontro com o outro, ele se dá a partir do momento que você encontra com o eu, né? Com si self. mesmo, com o seu próprio self, né? Então, esse encontro verdadeiro. Então, vale a pena, né? Às vezes a gente investir em conhecer a gente mesmo, conhecer o que a gente gosta, o nosso próprio movimento, para que a gente tenha mais percepção do outro, de como ele se move, mais percepção de se abrir para o outro. Nossa, eu me abro para ele porque eu entendo. Confiar, de ser vulnerável. Falta muito isso, né? A gente estava até falando um pouquinho antes de abrir as câmeras do movimento de querer ser perfeito demais, né? Porque a gente pensa que a perfeição, ela atrai. Muito pelo contrário, às vezes a perfeição, ela nos trava, ela não permite que o outro nos veja, que o outro nos ajude até. E o relacionamento, o casal, precisa dessa parceria. Mas como o outro vai te ajudar se ele não sabe das suas vulnerabilidades? Se sempre que a gente tá vulnerável, ao invés da gente falar disso, a gente fica mais agressivo, né? E o outro, ele vai cada vez ficar mais distante. E é um movimento muito comum nos homens, né? Não querer mostrar essa vulnerabilidade e tudo, por uma série de conceitos já formados. Sim. Mas é importante a gente quebrar um pouco essas barreiras, né? Levar esses homens também para terapia. Eu atendo muito o público masculino e eu vejo o quanto é importante, às vezes, trazer uma outra visão para alguém que estava com uma visão limitada e falar, nossa, não tinha pensado por esse lado. Acontece e muito. Então, nós temos muito que falar para essa nova geração de homens que estão vindo aí, né? Sim, eu acho que é importante. Porque a mulher, ela tem mais facilidade, né, de às vezes se abrir, ser mais vulnerável. O homem não. O homem... E é diferente, eu acredito assim, não são todos, né? Até o meu noivo mesmo, ele não é muito assim. Mas a mulher, ela tem mais facilidade de ser mais sensível do que o homem é mais racional, assim. Na maior parte, não é sempre, né? Mas assim, na maior parte, isso é difícil, porque às vezes a mulher, ela quer pensar com a própria cabeça dela e entender o comportamento do homem. Mas ela não vai entender. Porque e o homem também faz esse movimento, né? Porque a linha de raciocínio não é a mesma. O jeito que você... O seu padrão de pensamento, de comportamento é completamente diferente. E o quanto é importante a gente ter pessoas de confiança ao nosso lado para que a gente possa, às vezes, trocar uma ideia, trazer uma visão diferente. Seja em uma terapia, seja um acompanhamento, né, com um amigo de confiança. Às vezes, não precisa falar literalmente o que está acontecendo, mas a angústia que se vive, né? Eu acho que conta muito, sabe? Para um relacionamento que está caminhando pro saudável. Eu sempre digo caminhar pro saudável, porque plenamente saudável, 100%, é algo difícil. Então, a gente sempre tá no movimento de buscar esse saudável, né? Porque a gente tá ali se autorregulando o tempo todo. É um diálogo que precisa acontecer, é um erro que a gente comete, e o 100% saudável não existiria isso, vamos dizer assim. Seria então, um relacionamento perfeito, né? Então, assim, o saudável não é o perfeito, mas se a gente colocar como se fosse, a gente tá
sempre querendo ser o mais saudável possível, querendo ser o mais perfeito possível, mesmo sabendo que vai ser difícil de alcançar isso, né? Eu acho que o saudável tá muito ligado. Isso a gente até colocou nos tópicos, a comunicação mesmo. Quanto melhor a fluidez na comunicação que você tem com o seu parceiro, vamos dizer, acho que melhor vai sendo o relacionamento, vocês vão se entendendo. Eu e o Samuel, a gente tinha... Eu vou dar um exemplo, assim, que era um padrão meu, porque eu tinha tido alguns relacionamentos que, vamos dizer assim, era considerado abusivo, né? E nesses relacionamentos, quando eu expunha a minha opinião, eu era muito cortada. Então, eu estava acostumada a uma posição de não dar a minha opinião. De passividade. De passividade. Porque eu achava, assim, que o outro era mais importante. Então, eu me colocava nessa posição. E com o Samuel, eu fui mudando muito isso, porque ele sempre me perguntava, o que você acha? O que você gosta? E a nossa primeira discussão, eu lembro que pra mim foi porque eu tinha entendido que relacionamento bom era um relacionamento que não briga, né? Sem discussão. Perfeito. Um relacionamento perfeito com pessoas que são imperfeitas. Como, né? Como que é possível? E aí, qual que era o meu movimento? Porque nesses antigos relacionamentos, se a gente tinha alguma discussão, o outro, às vezes, não conversava comigo, ou ficava... O castigo do silêncio, Tinha um castigo, né? Desaparecia, às vezes, por um tempo. E aí, eu pensava que isso ia acontecer. Então, a gente discutiu. Foi normalizado esse padrão de comportamento. Sim. Eu fiquei tensa, né, na discussão depois. E aí, depois, ele veio, conversou comigo. Pra ele, tinha resolvido tudo, porque ele só conversou o que ele não tinha gostado. Eu conversei o que não tinha gostado. A gente achou uma solução em conjunto pra parar com aquela discussão, né? Que, no caso, foi muito bobo. Foi assim... Porque eu queria ir embora do ateliê, mas eu queria que ele jantasse comigo. E ele queria ficar lá. E a gente deu uma discutida. Aí eu só sei que depois disso, pra ele tava tudo ok, porque ele tava acostumado a esse padrão normal de relacionamento. E eu não, porque até com a minha mãe, eu tinha esse costume de, assim, quando a gente discute, fica tenso. Aí depois de uns 3 dias que volta à normalidade. Mas com ele, na casa dele, não. Na casa dele era conversou, bora pra outra, fica tranquilo. E aí eu percebi isso em mim. E aí uma amiga minha, olha a importância da amizade. Ela falou assim, Júlia, você consegue perceber que a forma que você tá sentindo é muito mais sobre você e sobre o que você passou do que necessariamente ele? Verbaliza pra ele que nesses momentos, quando acontece uma discussão, depois você gosta de ser mais reafirmada, que ele tá com você, né? Que a gente... E que fica tudo bem. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é diferente, às vezes, uma relação saudável. Que não necessariamente é flores todo dia, a gente discute e tudo mais. Mas também a gente tem essa liberdade de comunicar aquilo que nós estamos gostando, do que eu não tô gostando. E depois fluir com normalidade, né? O mundo não acabou. Eu entendo bem desse seu sentimento. Eu costumo até fazer uma comparação com uma pessoa que está se alimentando a vida toda, talvez, vamos supor, 20 anos de alimentos ruins para a saúde. Então é Doritos, Nissin Miojo, Ruffles, chocolate, com bastante açúcar. A vida inteira está se alimentando dessa forma. Aí, de repente, essa pessoa fala assim, não, vou ter uma alimentação saudável, vou fazer essa transição. Vai ser fácil? Vai ser tranquilo? Ou será que ela vai sentir falta daquela comida que dava toda aquela sensação pra ela, né? De, nossa, que muito glutamato. Porque é o que traz essa sensação de ser muito mais gostoso do que o que realmente é, né? Então, ativa ali o nosso sistema neural a favor daquilo. Então, se livrar desse vício é muito complicado. E tentar comer ali de maneira saudável, pensa o quão difícil vai ser.
da mesma maneira o relacionamento. Você estava ali em um relacionamento ruim, que tinha esse padrão de costume. Sim. A gente se acostuma, trata aquilo como normal. Quando a gente vai pro saudável, a gente sente esse impacto de, poxa, é assim, mas eu tô acostumada da outra maneira, como que eu faço? Então não quer dizer que deixou de ser saudável em momento nenhum, como você bem reconheceu, né? Mas esse caminho não quer dizer que você tá saindo do não saudável pro saudável, vai ser flores, como você disse. É um caminho que a gente sente, Sim. que a gente tem que fazer outras conexões, entender, trabalhar. É uma guerra de pensamentos Sim. que a gente tem que refletir e trazer, né? Então, um relacionamento, assim como essa comparação, né? E a gente tende, às vezes, a sempre querer retornar ao conhecido. Porque a gente é o confortável, né? É o conforto desconfortável. É isso. É um paradoxo, né? Assim, porque por mais... É confortável porque você está acostumado nesse lugar. É um lugar ruim, mas você está acostumado a viver isso sempre. Então, para você é confortável. O desconfortável é você mudar o padrão, né? E Sim. pra gente mudar algo que às vezes às vezes não tá ruim, mas tá... Não tá ruim, péssimo, sim, mas tá assim, sabe? Trenzinho meia boca. E pra você mudar isso, você tem que estar disposta a viver algo novo, né? Então, Sim. por exemplo, tô dando esse exemplo do Samuel, mas é porque é algo da minha vida que eu já expus aqui. Pra eu começar algo com ele, eu tive que estar disposta a viver algo novo, que não era comum pra mim, né? Sim. Eu achava o Samuel tão bonzinho, que eu falava assim, nossa, ele é bonzinho demais pras minhas amigas. Olha. Será que eu vou... É muito bonzinho. Eu tipo assim, sabe aquela pessoa, é muito boazinha, tá algo errado. E eu me abri pra isso. E eu acho, assim, que às vezes, nessa tentativa da gente permanecer com algo que não tá bom pra nós, né? A gente se auto-engana, idealiza, minimiza e cultiva coisas assim que não são verdadeiras, que não são boas pra sua vida. Mas é interessante, Júlia, porque o relacionamento, como você falou, olha eu, né? Psicólogo não sai de mim. Instável, nos dá muita dopamina, muita adrenalina. Sim. Por quê? Porque, ele te deu o castigo ali de silêncio. Aí quando volta, nossa, que bom, voltou. Então, é algo que você não sabia. Não, certeza que segunda, tal hora ele tá aqui. Não, era algo que você ficava ali à espera e quando vinha, nossa, que alívio. Então, isso mexe com as nossas emoções. E quando vamos para um relacionamento saudável, não há essas instabilidades. É algo que a gente, às vezes, lida com a monotonia, né? Mas isso não quer dizer que é ruim. Muito pelo contrário. A gente tem essa paz para conseguir crescer a nossa vida profissional, crescer a nossa vida num trabalho voluntário, não ficar em prol de esperar aquela pessoa retornar e ter aquela sensação. Você consegue viver, né? Isso, a gente tem essa sensação de outras maneiras. A gente sai, faz algo divertido, faz algo diferente. Não é mesmo? Faz uma surpresa ali. Então, é diferente. Mas, como você disse, né? A gente tá acostumado. Então, às vezes, o bonzinho é a paz. Nossa, mas eu tô tão em paz, gente. Algo tá errado. É isso, né? Muito legal. E isso, pra mim, foi um desafio, assim, no começo. Depois eu falei assim, nossa... Porque no começo... Tava normal, não tava aquele... hoje tem até nomes pra isso, né? Aquele love booming, né? Vamos dizer assim. Mas depois, com a medida que a gente foi se conhecendo, isso foi mudando meu coração pra ele. Eu consegui perceber mais ele. Que legal. Né? Por quê? Porque eu tava conseguindo também me perceber. Foi um processo de autoconhecimento junto, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante. Você, às vezes, estar disponível para novas opções. Tem menina que fica assim, não, porque eu queria um homem desse jeito, que fosse, sei lá, coreano, porque tá na moda. Coreano, os olhos azuis, meu Deus. Aí eu fico assim, até esses dias eu tava conversando com uma menina, que ela tava me falando sobre isso, que ela tinha uma lista, e tem muita mulher que faz isso, né? Fala que é um sinal de fé. E tudo bem, às vezes vai do coração, mas
em alguns aspectos eu questionei ela, né? Psicologicamente falando. Se essa lista de coisas que ela estava fazendo, que estava escrevendo que o homem da vida dela precisava ter, se era realmente fé ou uma tentativa de controle. Assim como ela fazia em vários aspectos da vida dela. Pesado, né? Muito bom. Isso é muito forte. Essa foi na alma ali, ó. Porque eu quero tanto controle em tantos aspectos da minha vida e que nessa área eu também quero. Então eu quero assim. Será que eu estou confiando, tendo um ato de fé ou um ato de controle? Um ato de controle. Verdade. Então, assim, porque não faz sentido. Às vezes você tá pensando uma pessoa que é uma pessoa boa, uma pessoa que é realmente interessada em você. Porque, assim... Faz toda a diferença, né? Faz demais. O tanto de paciente que eu tenho, que às vezes tá ali, ó, louca no cara que não tá interessado nela. Sim. Né? E gostam disso. Tem um prazer tem adrenalina. Por conta do que eu te falei, né? Essa dopamina, essa adrenalina, essa sensação de quando que vai acontecer, se vai acontecer. Qualquer migalha virar algo muito grande, porque tava ali à espreita, né? Esperando. E às vezes passa pessoas que dariam bem mais certo, dariam muito mais valor, seria muito mais recíproco e fica ali, né? Ao léu. E aí no final das contas, assim, se você decidir trilhar por esse caminho, de decidir aquilo que talvez não é o melhor para você, você também vai colher as consequências dessa escolha, né? Então, cabe a você escolher aquilo que você quer para sua vida, né? Se você quer paz ou se você quer essa montanha russa, que pode ser, assim, muito legal nos primeiros segundos, mas fica montanha russa a vida inteira. É verdade. Uma vez eu fui naquela barca, sabe? Tava super divertido, só que eu acho que o cara devia estar mexendo no celular. E eu fiquei lá muito tempo, começou a me dar, assim, uma crise quase de... Sabe, eu comecei a chorar. E meu marido, calma, vai dar tudo certo. Mas é muito isso, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E tem esse lado, né, desse relacionamento instável, que briga e depois faz as pazes e vira aquela emoção toda. E tem o lado também de pessoas, assim como eu, que foram criadas ali em um lar que eu nunca vi uma discussão dos meus pais. Eu nunca vi uma briga dos meus pais. Sim, é um privilégio muito grande. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa estar atento a essa ideia de que relacionamento não há discussões. Não há confronto de ideias. Relacionamento bom não tem briga. Então isso é algo que eu tive que trabalhar durante um tempo. Eu cheguei ali na minha família, meus pais já tinham muitos anos de casado, mas já tinha dois irmãos mais velhos, um 11 anos mais velho, outro 9 anos mais velho que eu. Então eles já estavam em uma fase de maturidade bem diferente da que eu estou começando agora, né? Não tenho nem o primeiro filho ainda. Então, assim, pra mim foi uma quebra um pouco de expectativa. Eu casei pensando que seria de uma maneira e eu descobri que não, é igual uma plantinha. A gente rega, aduba, põe no sol. Não é assim, vai dar certo. Encontrei um casamento bom. Não existe você encontrar, você constrói um casamento bom. E é importante, porque para você construir, não é construir sozinho também. Precisa de construir os dois. Um relacionamento que vai ter um solo firme. E os primeiros anos de casamento é você construindo ali, eu não entendo muito de engenharia, né? Mas aquele buraco lá, antes de fazer o prédio. Fundação. A fundação. Lembrei dos meus pacientes engenheiros. E então você faz aquela fundação e não é bonito. E é angustiante você ver aquele buraco lá e falar assim, mas espera aí, não tinha que estar pra cima, tá indo pra baixo? Mas é isso, sabe? E às vezes as pessoas que passaram por isso já nem se lembram mais como foi essa fundação. Tem uma música que ela fala assim, ela chama Seasons. Ela, da Hillsong, eu acho. Ela fala que às vezes você acha que você está sendo enterrado, né, em alguma situação, mas na verdade você está sendo plantado. Isso, muito Aí existe legal. uma diferença, né? Porque o enterro você tá lá morrendo, mas para você plantar uma planta, você tem que colocar sementinhas, tem que regar, adubar. Mesmo sem ver.
sem ver lá, né, que tá dando certo. Nas primeiras semanas parece que tá morto mesmo. Porque é a raiz. É isso, né? Então, eu tive que aprender sobre isso. E pra mim, foi um pouco difícil. Então, a gente fala muito de quem teve ali pais que se divorciaram, que separaram, que tiveram brigas. Mas não fala também das pessoas que... Porque é mais raro, né? Ainda mais hoje em dia. Que tiveram um lar dessa maneira. E o que é o conceito formado, né? Ali, a partir da nossa família nuclear, do que é um casamento. E eu acho interessante, porque o meu esposo, ele veio de um lar que os pais divorciaram ali por volta dos 15 anos dele. E eu observo que muitas pessoas têm muito preconceito. Ah, não, filho de pais separados, família desestruturada, meu filho não vai se envolver. Eu acho isso algo muito determinista. É um preconceito muito grande. Eu tenho uma amiga também dos pais divorciados, a Natália, que me ajuda muito. E tanto meu esposo, que veio dessa história, quanto ela, eu vejo o quanto eles têm uma sabedoria em relação a isso. Porque além deles escutarem sobre o que não dá certo em um relacionamento, eles viram, eles viveram, eles sabem o peso disso. Eles não estão a fim de, deixa, lá eu vejo. Não, peraí, isso aqui tá pequeno agora, vamos resolver agora, vamos conversar, para que não se torne algo grande. Então... Eu acho muito importante dizer isso. Eu acho muito forte isso, assim. Você, às vezes, vê... Porque, por exemplo, as coisas, elas vão aumentando. Então, se você não trata... Você ficou angustiado, ficou chateado com, sei lá, seu marido deixou a toalha em cima da cama. Aí, no primeiro dia, você não fala. Aí, no primeiro mês, você tá todo dia recolhendo a toalha da cama, a santa toalha da cama. Aí você tá lá, recolhendo a toalha da cama. Vai chegar um tempo que você não vai aguentar. Que você vai estourar mesmo. Você vai falar, que é isso? Eu não sou sua empregada, não. Vamos supor, assim. E com as nossas emoções, são desse jeito. Você tem que tratar na raiz. Então, eu senti tal coisa, comunica. Nossa, eu me senti assim quando você... fez tal coisa, eu tô errada, era isso que você queria passar pra mim? Porque se você for acumulando, vai virar um bolo. Eu falo isso muito também na área, até espiritualmente falando, assim. Às vezes, algo no meu coração sinaliza uma faísca, assim. Sei lá, eu me comparando, eu achando ruim alguma coisa. Eu já vou direto, assim, às vezes pra Deus no começo, pra depois eu não tá... embolada lá na frente, não conseguindo nem falar com Deus, insensível, espiritualmente falando. Então, corta da raiz, né? E o que é muito difícil, porque, por exemplo, eu mesma tinha muita dificuldade, porque eu achava assim, o orgulho me impedia de às vezes falar o que eu precisava, o que eu tava achando ruim, porque eu falava, nossa, se eu falar isso pra ele vai achar que eu sou assim, assado, ele vai achar que eu tô insegura, porque eu tô mostrando que eu não tô gostando disso, então ele vai ter uma visão que eu sou insegura. Não, mas quanto antes você falar aquilo que te incomoda, aquilo que é ruim, como você tá se sentindo em relação a essa situação, é melhor. E assim, você foi bem cirúrgica na sua fala. Quando você disse que você quer relatar assim, eu me sinto assim. Por exemplo, a toalha na cama. Olha, eu me sinto desrespeitada. Vamos supor que eu arrumei essa cama e tudo mais. É diferente você falar assim, você não me respeita. Olha o que você fez, colocou essa toalha aqui, eu acabei de trocar, eu fiz tudo bonitinho, você pega e tá nem aí, joga. Isso é um desrespeito. Olha o quanto muda. De falar, poxa, eu me senti desrespeitada por conta disso e disso e disso. Nossa, desculpa, não foi minha intenção. Eu realmente não fiz com esse intuito. Vou tentar melhorar. Agora, quando você já fala assim, você não me respeita, a pessoa vai falar, respeito sim. Aí pronto, começou. Não respeita, respeite sim, não respeita. Então, é importante a gente não determinar que aquilo que a gente sente é o que é. É a verdade. Você se sentiu desrespeitado, mas isso não quer dizer que ele te desrespeitou intencionalmente. Você sentiu, mas não quer dizer que o fato é esse. Então, é muito importante a gente separar o que está no nosso pensamento do que o fato real. Porque o outro é o outro. E não cabe a nós definirmos a intenção real do outro, mas sim o que a gente pensou daquilo, né?
Nossa, isso é muito forte. Tem um livro que chama Comunicação Não Assertiva. Não violenta. Eu sei. Nossa, esse livro, gente, ele assim, é muito bom. Mas é um alvo que pra mim é, assim... É muito difícil. É muito difícil, mas vale a gente ler, porque o alvo é lá em cima. Se a gente acerta um pouquinho abaixo, já tá muito bom. No começo você tenta, fica meio robotizado, mas eu aprendi a conversar assim por Muito conta legal. desse livro. Então, tem até uma técnica que chama técnica sanduíche. Como é que é essa técnica? Vou te ensinar. É de resolução de conflitos. Então, você traz as coisas boas dessa pessoa. Então, tipo assim, nossa, Kézia, você é tão educada, você é tão tal. E aí depois, eu vou falar primeiro como que é e depois eu falo a prática. Primeiro você traz características boas, depois você traz aquilo que você não gostou que a pessoa fez, como você se sentiu quando ela fez. Então, eu vou mostrar na prática. Depois, você volta com as características boas e propõe uma solução. Esse é o método sanduíche. Então, vamos supor que a Kézia, ela colocou a toalha lá na cama. E eu sou o marido dela. Eu vou falar, Kézia, Kézia, eu amo tanto você. Nossa, linda, eu gosto tanto de você. Você, pra mim, é a pessoa mais educada que eu já conheci. Você tal. Só que eu não sei o que aconteceu, que você colocou aquela toalha lá na cama e eu me senti mal, pra falar a verdade. Eu fiquei muito, assim, me sentindo desrespeitada. Eu não sei se essa foi a sua intenção. Essa foi sua intenção? Porque realmente parece que não combina com quem você é. Legal. E eu queria ver o que a gente pode fazer em relação a isso. O que você acha? E aí, vocês juntos vão propor uma solução. Isso, é muito legal. Ao invés de falar assim, olha, eu não gosto, o jeito é você pôr aqui e pronto. Não, poxa, talvez colocar ali pra pessoa não faz sentido. Não faz sentido. E o que faz sentido pra ela que não seja na cama? Eu quero pôr nessa maçaneta. Poxa, ainda não é o meu ideal, mas é melhor que na cama. Vamos começar daí? Sim. É aí que fica um pouco melhor pra você. Logo a gente evolui pra colocar em um outro lugar que nós dois possamos ver como mais adequado. Muito legal essa técnica sanduíche. Gente, pega aí. Muito bom. E tem um outro lado também. Existem coisas que a gente vai tentar falar, a pessoa não vai mudar. E aí, você também tá disposto a abrir mão. Relacionamento é assim. Em alguns aspectos, você vai ter que preferir, assim, morrer, vamos dizer assim, em prol do relacionamento. Então, às vezes, assim, eu não sei quem que falou pra mim, não lembro. Mas era essa questão de toalha também. Mas era porque o esposo sempre limpava na toalha da esposa. Ele não usava a toalha dele. E aí, eu só sei que eles estavam brigando, não tá aguentando mais. Gente, vamos extinguir as toalhas. E aí ela falou assim, nossa, o que vale mais? Meu casamento ou essa toalha? Então, e aí ela parou de implicar com ele, de falar, né, e tudo mais. Quando ela parou, ele parou também. Olha, mas que assim, foi quando né? ela abriu mão, né? Então, às vezes vão ter coisas que dá pra abrir mão, né? E por que não? Às vezes é mais exaustivo ali pro outro e pra você ficar falando de algo que, poxa, dá pra... Dá tipo pra assim, vai passar. doer no seu ego, às vezes no seu orgulho, vai. Mas que você consegue, às vezes... Gente, mas esse orgulho, esse ego dentro de um casamento, ele é massacrado. Não é? Todo mundo... Massacrado, eu vou te falar. Porque muitas das vezes você falou uma coisa e aí você precisa voltar atrás. Por amor, né? O meu esposo, gente, ele falava que ele odiava psicologia, que ele odiava psicólogo. Nossa. Foi lá, casou comigo. E aí acaba que devido a proximidade, me ver, né, participando, escutando, hoje ele gosta, ele fala, nossa, mas faz tanto sentido, quem diria eu estar envolvido nesse meio e pior que isso, gostando. Então, ele teve que abrir mão de algo que ele falava pra todo mundo, teve que voltar atrás. Isso mexe com o nosso ego, mas o quanto que fez bem pra ele e pro nosso relacionamento, ele não tentar nadar contra a maré, mas sim falar, não, vale a pena eu me entregar porque
está sendo bom também, né? Olha só. Não, isso é muito importante, eu acho, assim, na relação. Você... gente, nada é fácil. Nada que é bom de verdade vai ser totalmente fácil. Toda evolução demanda sofrimento. Então, a gente se formar como profissionais demandou sofrimento. Várias pessoas, nossa, quase que eu tranquei o curso, quase que eu desisti de tudo, joguei tudo pra cima. Até crescer dói. Literalmente, né? A dor do crescimento. Então, por que que no relacionamento seria diferente? Estar em um relacionamento demanda muito, mas estar solteiro também, querendo um relacionamento, demanda muito, ou estar solteiro por si não decidir, também tem suas dores. Então, qual dor você deseja escolher, né? Mas a dor que edifica, a dor que faz evoluir, não a dor, não, é essa dor e pronto, não tem perspectiva de evolução. E eu vejo muitos relacionamentos também que o outro, por conflitos, fala, não, deixa. Só que aí cede sempre. E aí fica alguém mais maduro com alguém imaturo que nunca vai evoluir, né? Então, acaba que isso separa ali dentro do relacionamento. Não, então eu vou só trabalhar, você só cuida dos filhos, ninguém intromete de ninguém pra não ter discussão. E aí os filhos são criados só por um, tem só a figura ali do outro. Aí esses filhos não aprendem como é trabalhar, porque não esteve próximo do pai ali também. E há essa divisão por o casal, em prol de evitar discussões, separa as atividades de uma maneira que não fica dinâmico. Até pros filhos e para eles mesmos, né? Assim, também relevar tudo, né? Sempre. Então, é muito importante esse equilíbrio, né? Não é nem... Todo excesso é ruim. E a falta também. O que você acha importante, assim, para uma mulher, para um homem solteiro, ele procurar, assim? Bom, essa pergunta envolve várias coisas, né? Mas vou falar um conselho do meu pai. Ele fala que a gente não pode escolher alguém que não esteja de acordo com a fé que a gente escolheu, né? E uma pessoa que não esteja envolvida com os nossos valores. Porque é algo que pode ali, durante o relacionamento, atrapalhar um ao outro, né? Então, ter a mesma fé e ter os mesmos valores, eu acho que isso importa muito. E outras coisas dá pra relevar. Agora, quando a pessoa tem uma fé diferente, então assim, você tá falando, vai dar certo, a pessoa, não, mas eu estou crendo que não vai. Como que faz essa dinâmica, né? E também questão de valores. Não, pra mim, o meu valor, minha vida, meu foco é viajar. E o outro, não, mas meu foco é patrimônio. Como que vai lidar com isso se ninguém flexibilizar? São valores muito profundos, né? Então, eu acredito que fé e valores, princípios, objetivos, são coisas que devem ser observadas. E às vezes a pessoa é boa. Quantas amigas minhas... Amiga, ele era uma pessoa muito boa, um homem bom. Mas os nossos valores não coincidem. O que eu sonho, ele sonha outra coisa, né? Como eu disse, um exemplo, o meu sonho é viajar, eu não quero ter casa, nada, carro. E ele, tudo bem não viajar, mas quer ter casa, carro. E como que isso vai encaixar? Então, parece algo simples, mas isso, a longo prazo, são destinos diferentes, né? Então, o meu conselho seria esse. Muito forte. Eu tenho umas perguntas aqui, só para poder auxiliar quem tá ouvindo a gente. Deixa eu só achar aqui, rapidão. Que é para você, às vezes você tá num relacionamento, você tá em dúvida, e eu queria fazer essas perguntas para você... Legal. Às vezes pensar que eu anotei, eu não sei onde eu vi, não sei se foi em um livro, mas eu anotei. Se você tá em dúvida do relacionamento que você tá, e isso tá te gerando um certo tipo de angústia, eu queria que você fizesse essas perguntas. Se alguém falasse que você é muito parecido ou tem muito em comum com o seu parceiro, isso seria um elogio pra você? Essa é a primeira pergunta, isso é muito forte. Segundo, você está sendo realmente
entre aspas, né? Porque ninguém é preenchido por ninguém. Preenchido ou só se sente um pouco menos sozinha. Então, você realmente acha que ele é um companheiro para você? Terceiro, você pode se mostrar totalmente como é ou como se sente que precisa ou sente que precisa parecer diferente para agradar o seu parceiro. Você tem a liberdade de ser quem você é perto dessa pessoa? Quarto lugar, você tá apaixonada por quem essa pessoa realmente é como um todo? Ou só em alguma boa parte, no potencial que essa pessoa tem, ou a ideia que você mesma criou. Ah, porque daqui 2 anos ele vai estar com tal emprego, e aí ele vai estar assim, e eu tenho certeza que a gente vai dar certo. Mas hoje não. Essa é boa. Quinto lugar, você iria querer que seu futuro filho namorasse alguém parecido com essa pessoa? Então são perguntas simples, mas são complexas se você for questionar, assim, né, pra si mesma, né? Então, assim, você iria querer falar que alguém que você tá ali, né, casado, você é muito parecido? Você iria querer que que alguém perguntasse pra você, nossa, você perguntasse, não, falasse, nossa, Kézia, você é tão parecida com seu marido, né? Isso seria algo bom? Não, porque eu acho que é o complemento, né? Porque senão é a mesma coisa da gente estar relacionando com nós mesmos. E já é difícil, né? Quando a gente tá na TPM, meu Deus do céu, como eu sou insuportável. E se você tiver uma pessoa com os mesmos defeitos, como você vai sair daquilo? É muito provável que um sustente o defeito do outro e não evoluam. Pra você ver o quanto que nós buscamos sempre pessoas que nos complementam, né? Eu costumo brincar, gente, sou terrível com exatas. Então, pra mim, seria não que algo principal, mas assim, um bônus, algo muito bom, um presente de Deus. A pessoa ser boa em exatas. Porque pra mim, eu admiro isso. Mas é importante a gente pensar também, porque existem alguns efeitos que são insustentáveis. E é verdade pra você. Então é nesse sentido que eu faço essa pergunta, porque existem alguns efeitos pra mim que são complementares, tipo assim, nossa, ele é muito bom em exatas e eu acho ruim demais exatas. Isso e ele consegue lidar ali com exatas. Isso teoricamente vai ser um complemento bom. Sim. Mas às vezes se ele às vezes uma pessoa mal educada, né? Isso é um defeito que é relevante. Então, assim, você, nesse sentido, esses defeitos que são mais, vamos dizer assim, relevantes, você iria querer se parecer com esses defeitos relevantes, defeitos que você não consegue, entendeu? Sim, pegar pra si, pegar né? pra se colocar. Isso, sim. Porque aí você define aquilo que você aceita, aquilo que é um limite seu. Então eu acho que é muito importante a gente saber os nossos limites, né? Então, aquilo que eu consigo sustentar numa relação. Aquilo que eu aceitaria pra mim. Entendi. Muito legal isso, né? Porque às vezes a gente tá se relacionando com alguém e a gente tá pondo a gente assim pro lado, vamos dizer. E é um trem que você... Se distanciando, tipo, levantando a janelinha. Não, isso aqui é dele, isso não é meu. E você consegue aturar por um tempo, mas assim, a vida inteira... né? Porque as pessoas vão reconhecer vocês como um casal. Então, se a pessoa, por exemplo, é mal educada, você vai carregar aquele título de alguma forma. Então, muito legal isso. Sim. Até demorei a entender. Muito bom. Vou levar isso tanto pra mim quanto para sessões. Muito legal. Isso é muito importante. Júlia. Eu acho legal a gente parar pra pensar em alguns aspectos. Por exemplo, você consegue se mostrar como você é, por mais que às vezes assim... Se sentir à vontade, né? Eu faço algumas coisas, umas bobeiras. Ele fica te criticando a todo momento quando você mostra algo que é seu, né? Isso é importante a gente avaliar. E eu acho que é também pro relacionamento em si, pra você se sentir mais à vontade, assim. Pelo menos assim, pra mim, não tô falando algo geral, não. Isso são pontos... cruciais, né? Eu consegui ter liberdade com o meu parceiro. Isso é ótimo. Pessoal, então, chegamos ao fim desse podcast. Muito relevante. Quero agradecer sua presença, sua disponibilidade aqui para falar algo tão profundo, com tanto amor, com tanto carinho. Foi muito bom, Júlia, te ter aqui, conhecer um pouquinho da sua história,
parece alguns pontos das minhas, né? E isso é muito legal. Espero que tenha enriquecido aí pra vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário, estamos abertas também. Júlia, passa aqui pra eles como te encontrarem, quais suas redes sociais. Fiquei muito feliz de ter participado, muito obrigada. Para você me encontrar, meu @ é suapsiju.